Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar do segundo episódio da série Shogun. Eu coloquei aqui no canal o primeiro, que foram as primeiras avaliações dessa série de 2024, que é baseada num livro de James Clavell, do ano de 75, e que já teve inclusive uma primeira minissérie, que foi de 1980, se bem me recordo. E essa é uma releitura do ano de 2024, analisamos. Depois vou deixar o link aqui, o primeiro episódio. E hoje vamos tratar do segundo episódio. Então, inicialmente, é uma série épica, como falamos já no vídeo anterior, que vai misturar intriga política, guerra e choque cultural. Por isso é bastante interessante. Então, no episódio 1, a gente acompanhou o naufrágio do John Blackthorne e o primeiro contato dele com esse Japão feudal. Como eu disse, essa expressão Japão feudal, ela não é muito boa, porque o feudalismo é um período histórico situado na Idade Média da Europa. Então, fazer essa leitura para o mundo japonês é um pouco anacrônico. Na verdade, ali estava se entrando no chamado período Edo. E aí o Blackthorne ele toma contato ali com as regras sociais rígidas do Japão, e que são completamente diferentes das que ele conhece no mundo europeu. Então, o título do episódio 2 da série Shogun, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo A Gloriosa Saga do Japão, o original mesmo é apenas Shogun. Esse episódio 2, o título dele é Servo de Dois Mestres. Em inglês vai aparecer como Servants of Two Masters, segue mais ou menos aqui a mesma linha, e no espanhol Siervos de Dos Mestres, dos Maestros. Eles foram lançados todos em 27 de fevereiro de 2024. No meu modo de entender, então, e aqui lembrando, como sempre, que trazemos inúmeros spoilers, se você não assistiu ainda, eu sugiro que primeiro assista, mas lembrando aqui que o Servo de Dois Mestres, no meu modo de entender, é uma referência direta a Mariko, porque ela era tanto uma serva do Toranaga, como também ela era cristã, aquele cristianismo ao estilo japonês, né? Então, Servo de Dois Mestres aqui, ela fala isso no episódio anterior, no episódio 1, que ela poderia servir o Toranaga porque ela tinha dois corações. Um coração dela era cristão, católico no caso, e o outro coração era shintoísta, e por isso servidora do Toranaga. É interessante porque ela se diz cristã católica. E aqui ela está entre dois mundos. Ela está entre o mundo em que ela nasceu e foi criada, que é o mundo shintoísta, ao mesmo tempo já tem aqui uns 14 anos que ela se converteu ao cristianismo católico. E como na série ela aparenta não ter muita idade, ela deve ter o que em torno, não é especificado na série, mas ela deve ter em torno de 30 anos, mais ou menos. Então é como se ela tivesse vivido a metade da vida dela dentro do shintoísmo e a outra metade dentro do catolicismo católico. Então ela é uma figura bem representativa desses dois mundos em transição. É interessante também, Servo de Dois Mestres é o título, porque é uma expressão bíblica. Lá na Bíblia, Jesus Cristo diz que não se pode servir a dois mestres. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que são as riquezas, ou que é o poderio, as riquezas desse mundo, digamos assim, né? Cristo diz que não se pode servir a dois mestres. No caso aqui, a Mariko, ela diz que serve a dois mestres. Então tem todo esse contexto. Então, esse episódio, ele continua, então, vai mostrar o conflito cultural, o jogo de poder entre os senhores feudais japoneses. Como já dissemos, fazendo aqui uma rápida leitura do episódio anterior, o Taiko, que era o antigo governante, ele morre e deixa um filho, que é o herdeiro, só que ainda é muito criança, ainda tem, acho que quando ele morre tem 12 anos, salvo engano. E ele só pode assumir o trono com 16 anos. Ele tem 12, 11 anos por aí,
ainda falta um tempinho para ele poder assumir o trono. E aí o Taiko, sabedor de que matariam o menino antes dele assumir o poder, ele toma uma estratégia muito interessante. Ele divide o poder em 5 regentes. Um deles é o Toranaga. E aí, por quê? Porque dividindo o poder, ele cria conflitos internos entre eles e entre os diversos clãs, e com isso ele dá tempo para que o menino chegue até os 16 anos e possa, então, ascender ao poder, sendo o herdeiro legítimo. Para isso, ele também faz com que o Toranaga faça um juramento, ele confiava no Toranaga, faça um juramento para defender, para proteger o garoto até a chegada dele aos 16 anos. O Blackthorn ele vai aparecer como uma peça dentro desse tabuleiro. Por quê? Porque o Japão, nesse momento, ele estava sob forte influência portuguesa, e dessa influência portuguesa, dessa influência católica, mas também com viés mercantilista, dentro daquele contexto que na história a gente conhece como período das grandes navegações, lembrando que o livro do James Clavell, que é da onde emerge essa obra, é uma obra que mistura ficção e realidade. Então tem elementos históricos, mas ao mesmo tempo misturados com elementos fantasiosos, personagens que nunca existiram. Essa é a obra dele. E aí, então, esse episódio ele tem um tom mais tenso, menos expositivo. Ele vai focar mais no conflito interno entre o Toranaga e o Ishido. O Ishido, ele é um dos regentes, mas ele controla os demais regentes. Então, na verdade, como são 5 regentes, o Ishido ele controla 3. E esses 4 se juntam contra o Toranaga. Por quê? Porque o Toranaga era o defensor do garoto, era o preferido do Taiko. Então, eles querem anular a presença do Toranaga para depois anular a presença do garoto, tomarem o poder e o Ishido emergir como novo Taiko, ou até mesmo um título maior, que é Shogun. Então você tem um contato com o lado burocrático dessas relações. Esse lado burocrático é interessante porque ele traz, por exemplo, coisas que para nós ocidentais são completamente criticadas, como por exemplo o ritual do seppuku, ou do seppuku, em que uma pessoa tira a própria vida em vistas de restabelecer uma situação complicada, uma situação de desonra, que desonraria o seu senhor ao mesmo tempo que a sua família. A pessoa se mata e aí restauraria. Essa é uma relação que aparece nos meios burocráticos. Lembremos lá do outro episódio, o marido da Fuji, que é a neta do Hiromatsu, que é o principal aliado do Toranaga, ele se exalta, puxa a sua katana, a espada, e aí por conta disso, essa desonra que ele causa, ele mesmo pede para cometer o sepulcro. E aí cometendo o sepulcro, restaurar ali uma situação. E ele não só comete o sepulcro, como também a linhagem dele tem que ser apagada. Por isso o filho dele, mais novo, um bebezinho ainda, tem que morrer. E aí morre, lá na série, né? Então, quer dizer, são situações completamente estranhas ao mundo ocidental. A série mostra o Blackthorn entrando em contato com essa cultura estranhíssima, mas que para os japoneses fazia sentido. Eu realmente não sou especialista em cultura japonesa, mas a gente pode perceber isso, né? Que são relações internas, burocráticas, da própria constituição logística dos clãs e das relações de poder. Bom, o Blackthorn ele é preso depois que o Ishido faz um protesto lá contra ele, e os outros regentes japoneses que são cristãos, sobre a alegativa de que ele seria um herético, porque ele é protestante, eles pedem a morte dele. Na verdade, o que está em jogo mesmo são as relações de poder. Eles querem anular a figura do Blackthorn porque ele pode entregar os interesses mascarados dos portugueses, que eram interesses de conquistar o Japão. Lá na prisão ele encontra um religioso, o Blackthorn, que explica para ele as inúmeras relações de poderes
entre os diversos daimyos, os regentes, o Toranaga, a situação do Toranaga, né, que é uma situação de perigo, ele estava como refém e provavelmente seria morto. Ele explica tudo isso para o Blackthorne. E o Blackthorne, ele então se aproveita de uma informação que os regentes lá não tinham, ou seja, que Portugal tinha bases por aquela região, a região da China, a região da Coreia e em Macau, ou seja, ele apresenta uma perspectiva nova da relação de poder dos portugueses para com os japoneses. Não era só uma relação simples comercial ou religiosa pelo catolicismo, mas uma relação de conquista dos portugueses para com os japoneses. E eles percebem, todos os dois lados, tanto do Toranaga quanto do Ishido, percebem que o Blackthorn é então uma peça fundamental que pode desarticular aquela relação com o poderio português na época. E aí a gente começa a ver então a inteligência política do Toranaga. O Toranaga ele está como quase morto, quer dizer, prestes a ser julgado, prestes a ser morto, mas nessa situação difícil ele consegue rearticular com as peças que ele vai obtendo. A principal é o Blackthorn e consegue então a partir disso ir revertendo uma situação que era extremamente negativa para ele. Então, a gente observa também, dentro desse episódio, a questão do choque cultural, ela fica mais exacerbada, e vão surgindo aqui os grandes temas japoneses, os temas da honra, da disciplina, da lealdade, da hierarquia, a relação com os samurais, né? O próprio Bushido, que é o código de honra dos samurais, que preza muito por essa questão da lealdade, ele não é colocado diretamente, mas de forma indireta a gente vai percebendo ele. E aí vai acontecendo uma evolução dos personagens, claro, do episódio 1 para cá, a gente percebe essa evolução, depois ela vai se ampliar ainda. O Blackthorn ele começa a entender que precisa aprender as regras desse novo mundo para sobreviver. Ele está num mundo completamente estranho e ele tem que aprender como sobreviver. A princípio, ele percebe que ele tem informações que eles não têm. Ou seja, enquanto ele navegava lá no Erasmus, que é um navio holandês, ele conseguiu perceber a figura de Ronins. Os Ronins eram mercenários japoneses que estavam a serviço dos portugueses ou até mesmo dos chineses em diversas bases que já estavam se avolumando ao redor da ilha do Japão. Principalmente a principal base é a de Macau. Então o Toranaga, como eu já disse, ele vai revelando um caráter estratégico, sutil. Ele é um daimyo, ou seja, um senhor feudal, entre aspas, com controle emocional que vai testando ali os outros e conseguindo sair de uma relação muito difícil em que ele se encontrava. A Mariko, ela é colocada como uma ponte entre os dois mundos. Ela, inclusive, é uma figura ela é intérprete do Toranaga. Ela faz, junto com o outro padre católico, ela faz ali a interpretação do que o Blackthorn fala. Ele ainda não sabe falar o japonês, depois ele vai aprender. E ela acaba sendo essa ponte. É muito interessante porque ela é uma mulher cristã, mas ao mesmo tempo a base dela é o shintoísmo japonês. Bem, esse segundo episódio ele tem inúmeros elementos simbólicos e visuais. Continua com bastante destaque a excelente, a impressionante, me impressionou muito a questão da fotografia e da direção de arte, o uso do silêncio e do ritmo. Nenhum bom filme japonês que se preze vai prescindir do uso do silêncio. Quer dizer, o uso do silêncio é fundamental, principalmente quando se relaciona com a natureza, a questão do vento, a questão das folhas caindo, a questão da própria passagem do tempo. São temas que refletem bem essa relação, que é uma relação muito própria do shintoísmo, a relação dessa ligação do homem e da natureza. Os símbolos japoneses continuam a aparecer e vão mostrando a riqueza dessa série. Então você tem ali as katanas, que são as espadas samurais,
Você tem as saudações com aquele encurvamento muito típico, né, do japonês. As roupas são... O figurino é incrível, tanto o figurino de nobres, palaciano, quanto o figurino, por exemplo, de mercadores, navegadores e até pessoas do povo. Tudo é muito bem elaborado, desde o simples até o complexo. A questão do banho, a questão do chá. Mais à frente, alguns episódios vão mostrar bem essa questão do chá. Quer dizer, beber chá não é só beber chá, mas está dentro de um ritual que leva em conta a busca da perfeição. A busca da perfeição, da disciplina, que é muito própria do mundo japonês, né? Quer dizer, tudo tem um peso cultural, e no meu modo de entender, embora eu não seja um especialista em cultura japonesa, mas no meu modo de entender mais leigo, eu conheço aí algumas outras obras japonesas, né? Akira Kurosawa, é, do próprio estúdio Ghibli, né? Os animes, quer dizer, me pareceu que está tudo muito bem. A mim agradou como telespectador. Então, o contexto histórico-cultural já falamos um pouco, é o Japão do início do período Edo, no século XVII, o ano começa em 1600, tem ali a relação da formação do shogunato. O Toranaga, ele é uma figura fictícia, mas eu já pesquisei, ele representa aquele que vai ser o futuro daimyo, que foi o daimyo realmente. Você tem a tensão entre os daimyos, os senhores locais, e aí a geopolítica da coisa toda, a política da série, ela está muito focada nisso, nas relações internas, domésticas, entre os 5 regentes e os seus clãs específicos, e o grande contexto dos grandes navegadores aqui, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, que estão já navegando o mundo e dividindo o mundo. No final desse episódio, por exemplo, eles se espantam muito quando o Blackthorn diz que, pelos tratados, os diversos tratados entre Espanha e Portugal, o Japão pertenceria a Portugal. Então, eles ficam muito assustados porque eles achavam que os portugueses estavam ali somente para fazer comércio e religião. Um ponto falho que eu chamo aqui a atenção, já chamei da outra vez, vou chamar novamente, é que a série é muito bem feita no sentido linguístico. Os personagens japoneses falam realmente japonês, não tem tradução, não tem dublagem, mas muitos deles falam português. O Blackthorn conversa em português com a Mariko e ela, e vice-versa, né? Eles conversam, dialogam, ao mesmo tempo que os padres também falam em português, mas ninguém fala português realmente na série. Quando vai falar em português, fala em inglês. Então, quer dizer, já que tiveram todo esse cuidado, esse esmero com a fala japonesa, por que também não colocar atores que falariam português? Ficaria muito mais rico a série. Então, esse é um ponto falho. Diz assim, você fala português, aí eles começam a falar em português, mas a gente escuta em inglês. Então, deixando um gancho aqui para o episódio 3, essas relações políticas elas vão se aprofundar. Os personagens vão se ver em meio a elas, tanto as relações mais internas quanto as relações mais de uma geopolítica maior. Bom, essa foi a nossa breve análise aqui sobre o episódio 2 de Shogun, essa série incrível, bem ambientada, que te traz, te coloca em uma forma imersiva muito forte no Japão do início do período Edo, do ano 1600, e traz todo esse contexto de guerra política, cultural, entre os clãs, entre a geopolítica mundial, os grandes navegadores, tornando então, dentro do que é mostrado da cultura japonesa, uma excelente série. Esperamos no próximo episódio trazer aqui uma análise do episódio 3 e eu peço a você que se gostou, deixa aí aquele combo, aquele básico, né? O curtir, compartilhar e comentar. Valeu, até a próxima.